Em todo o mundo, os arqueólogos estão ocupados decifrando nosso passado pouco a pouco. De vez em quando, eles encontram artefatos misteriosos cujos segredos ainda não foram revelados. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha e se inscreva em Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Rosto misterioso. Na Carolina do Norte, enquanto arava seu campo, um homem chamado Tom Giddens encontrou uma pedra estranha na borda e, quando viu um lado dela, mostrou um rosto. Tom chamou o escritório de arqueologia do estado da Carolina do Norte. A arqueóloga Mary Beth Fitz diz que esta foi a primeira escultura encontrada, por isso não se pode dizer muito sobre ela. A escultura é feita de arenito e mede aproximadamente 56 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura. Na esperança de obter pistas da comunidade local, a agência postou um modelo 3D da escultura em sua página do Facebook, pedindo a opinião dos leitores sobre a descoberta, com alguns sugerindo que era um artefato nórdico ou romano, o que é altamente improvável pela localidade do achado. Além disso, quase todas as culturas esculpiam rostos, fator que não facilita em nenhuma descoberta. Gigantes do Monte Prama. Os gigantes do Monte Prama vêm da Sicília e são atribuídos à cultura nurágica. Eles são feitos de arenito e datam de 1200 a 700 a.C. Isso pode significar que os sardos criaram grandes esculturas independentes antes mesmo dos gregos. A primeira das estátuas foi descoberta em 1974 pelo fazendeiro Cicínio Podi, enquanto arava. Ele havia arrancado uma cabeça do chão enquanto trabalhava. Durante o trabalho da escavação que se seguiram, cerca de 5.000 fragmentos de cerca de 44 estátuas foram descobertos. O tamanho das estátuas é de 2 a 2,5 metros cada. Comparado com a altura daquela época, isso ainda é mais surpreendente, pois as pessoas do período nurágico tinham cerca de 1,40 m de altura. As figuras representam principalmente guerreiros e arqueiros. Eles geralmente parecem estar vestindo roupas orientais e têm penteados celtas. Todas as estátuas têm uma postura ereta e estão descalças. Os padrões decorativos e geométricos também são uma característica. Em 1975, foi descoberto que havia túmulos sob as estátuas. Cerca de 40. As estátuas provavelmente serviram como guardiãs do túmulo. Homens e mulheres foram enterrados lá, embora a maioria fosse do sexo masculino. Magnetismo e magia. Em 1976, o geógrafo Vincent Malmström encontrou as figuras no sul da Guatemala, que agora são chamadas de Fat Boys ou Potbelly Statues. As grandes figuras têm corpos e rostos humanos. O que as torna especiais é que são gordas e têm propriedades magnéticas. 8 a 10 das 11 figuras têm um campo magnético, que está no umbigo, ou, se for uma figura de cabeça, no lado direito do rosto. As primeiras tentativas com ímãs foram por volta do ano 0 na China. Já naquela época, as pedras tinham em torno de 2.000 anos. No entanto, não há nada que indique que as pedras foram adulteradas. Parece que mais que as pedras foram magnetizadas antes de serem esculpidas. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Harvard finalmente mostrou que os relâmpagos são responsáveis pela força magnética. Rune Stone de Hook. A pedra rúnica de Hook é uma das pedras rúnicas mais famosas e tem a inscrição de pedra rúnica mais longa. É considerada a primeira obra escrita de literatura sueca e, portanto, marca o início da história literária sueca. A pedra rúnica é datada da primeira metade do século IX. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial e foi estabelecida, a pedra provavelmente perdeu sua importância e foi usada como material de construção para uma igreja. A tradução das runas ainda é um tópico de discussão entre os especialistas hoje. É geralmente assumido que a pedra também fala de feitos heróicos e uma batalha de mitologia. Também é consenso que a interpretação exata do texto é quase impossível. No entanto, Per Holberg
professor particular de línguas escandinavas na Universidade de Gotemburgo, afirma que quebra-cabeças foram gravados na pedra. Ele não lê a frente e o verso separadamente, mas segue as runas ao redor da pedra. Rujn el-Hiri. Rujn el-Hiri é um complexo megalítico na parte ocupada por Israel, na Síria. 4 paredes concêntricas, feitas de pedra basáltica, entre as quais existem conexões parciais que se fecham em torno da sepultura da pedra central. A câmara da tumba mede cerca de 2 metros de diâmetro. Como a tumba havia sido saqueada nos tempos antigos, apenas alguns artefatos foram encontrados nela, incluindo brincos de ouro e algumas pontas de flechas de bronze. Inicialmente, supõem que o complexo data da Idade do Bronze Inferior, mas o monte mortuário foi adicionado apenas na Idade do Bronze Final. Mas também é possível que ambos tenham sido planejados juntos e construídos ao mesmo tempo. Outros sistemas desse tipo foram encontrados na região, o que sugere uma construção simultânea. Michael Frykman interpreta o lugar como o túmulo de uma figura importante, mas também existem outras teorias. O astrônomo Anthony Aveni, por exemplo, o vê como um observatório. O arqueólogo Rami Arav acredita que a instalação foi usada para enterros celestiais, para que os cadáveres fossem colocados ali para serem devorados pelos pássaros, de modo que apenas os ossos permanecessem. Isso é especialmente comum em lugares onde não há madeira suficiente para uma cremação e o solo é muito difícil de se cavar. No Tibete, por exemplo, esse enterro ainda é comum. Transformer. No Kosovo, um estranho artefato foi encontrado na área da cordilheira Sarplanina, que não parece se encaixar na história humana. A pedra de formato incomum na qual uma bobina eletromagnética é construída foi encontrada pelo fotógrafo e pesquisador Smet Smiley. O fio de cobre não foi simplesmente inserido em um entalhe na pedra, mas parece estar conectado à pedra. Além disso, a pedra contém um corpo isolante e 4 aberturas redondas na parte posterior para a inserção de cabos. A pedra em si deve ter pelo menos 20 mil anos. Por mais empolgante que pareça, a informação não parece necessariamente totalmente confiável. Você só pode encontrar informações sobre isso em blogs relevantes e procurará em vão por uma declaração oficial. A pedra alegada, portanto, também poderia ser resina ou epóxi. Figura de 5 mil anos. Em 2017, uma figura de 5 mil anos foi encontrada em um cemitério pré-histórico em Novosibirsk. Destaca-se, em particular, uma pequena figura de matéria orgânica, que parece usar um cocar de penas. No entanto, isso não é comum na Sibéria, e de acordo com o principal arqueólogo Vyacheslav Molodin, é uma peça única. Também foi especulado que o cocar poderia representar algum tipo de halo em uma divindade. O local foi provisoriamente datado do final do 3º milênio antes de Cristo, mas também pode ser do 4º milênio. A parte principal do cemitério parece vir da Idade do Bronze Médio e pertencer à cultura Krotov, mas os arqueólogos precisam de mais tempo para informações mais precisas. 400 portões de pedra. Quase 400 monumentos antigos foram encontrados em um campo de lava na Arábia Saudita em 2017, graças ao Google Earth. Estes não são realmente portões, mas foram nomeados por David Kennedy porque as estruturas nas imagens de satélite parecem portões de pastagens caídas. Os portões têm de 13 a 518 metros de comprimento e consistem em muros baixos de pedra. Até agora, nem o propósito nem a idade são conhecidos. Mas, como as estruturas foram parcialmente sobrepostas por lava, pode-se presumir que são mais antigas do que alguns dos últimos fluxos de lava. Os portões parecem ser a estrutura feita pelo homem mais antiga na paisagem e foram construídos principalmente nos campos de lava inóspitos. Até agora, os monumentos só foram examinados com a ajuda de imagens de satélite e as pesquisas no local estão pendentes. Figuras antigas. Figuras foram descobertas na antiga colina do assentamento Tel Brak, na Síria, que não podem ser comparadas a nada no resto da Síria ou da Mesopotâmia. Os ídolos planos, semelhantes aos humanos, foram chamados de ídolos dos olhos, por seu descobridor Max Mallowan. Essas figuras pertencem a apenas um dos 3 tipos.
O tipo 2 descreve grandes ídolos de cerâmica em forma de sino, e é chamado de grandes ídolos com óculos. O terceiro grupo, pequenos ídolos com óculos, é composto de figuras de pedra em forma de sino, mas significativamente menores. Os dois últimos grupos são encontrados não apenas na Síria, mas também na Turquia, Irã e Mesopotâmia. Os ídolos foram encontrados em lugares diferentes, o que sugere que eles não eram de natureza puramente religiosa. Malouin levantou a hipótese de que basicamente todos os objetos tinham a mesma origem e serviam ao mesmo propósito. Outros cientistas viram tampas para vasos nas versões em forma de sino. Catherine Breniquet acredita que o tipo 1 deve ser claramente separado dos outros e sugere que os tipos 2 e 3 podem ter pertencido a dispositivos de fiação, por exemplo, para separar dois fios. Pegadas gigantes. As pegadas gigantes na África do Sul são bem conhecidas. Em 2012, o escritor sul-africano Michael Tellinger gravou um vídeo e postou no YouTube. A impressão tem cerca de 122 centímetros de comprimento, o que sugere que a criatura que a deixou devia ter mais de 8 metros de altura. Supostamente, deveria ter 200 milhões a 300 bilhões de anos. Tudo isso naturalmente despertou a ideia de uma raça gigante que se diz ter andado na Terra há muito tempo. Um dos céticos dessa teoria é Garth Mitchell, que sugeriu que os níveis de oxigênio de 3 bilhões de anos atrás seriam baixos demais para um ser tão grande. Outro problema é que o granito só derrete a uma temperatura de 1.200 graus Celsius e, consequentemente, a criatura teria que atravessar o magma quente. Segundo os geólogos, não é possível que a lama de granito em pó tenha se solidificado nessa pedra, uma vez que a composição não teria sido preservada dessa forma. Agora é a sua vez. Qual você acha que foi o propósito dos portões de pedra ou do complexo megalítico? A que cultura pertencia a escultura de rosto? E como surgiu o pé gigante? Sinta-se à vontade para escrever suas ideias e opiniões nos comentários. Dê um like, se inscreva em nosso canal e nos vemos em breve. Tchau!